Boa noite a todos. Pois, como a Paula disse, hoje vamos tentar debruçar-nos sobre uma das leis morais. Por acaso é a primeira, depois daquela fase inicial que poderão encontrar na terceira parte do livro dos Espíritos. Logo de início encontram uma parte que fala das leis naturais ou leis divinas. E quando entra nas leis morais, a primeira é exatamente esta, é a lei da adoração. Qual é a primeira ideia que eu vos queria deixar antes de partirmos para a nossa reflexão? É mais ou menos aquela que eu espero que vos inspire esta imagem. Esta imagem pretende significar o universo, onde há o universo das leis naturais. Há as leis físicas, as leis químicas, por aí dentro. E há as leis morais. É como se fossem uns sistemas solares, entre os quais existe um que é as leis morais. Portanto, e dentro do sistema solar das leis morais, há um Sol. Por acaso é a última, a gente já vai verificar, mas é a lei da justiça, amor e caridade, ao redor da qual giram todas as outras, e nós hoje vamos nos debruçar sobre esta, a adoração. É como se fosse um planeta que gira aqui à volta. Ora bem, nada melhor do que nós começarmos por recapitular um bocadinho o que vem nessa logo primeira parte, os primeiros capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que fala das características das leis naturais, que abrangem todas, tudo aquilo que foi criado por Deus, seja físico ou não físico, é de Deus. Quando nós descobrimos uma lei da física, estamos a descobrir uma lei divina. Já existia, nós estamos a descobri-la. Quando estamos a descobrir uma lei moral, ela já existia, estamos a descobri-la. Também é divina, ok? Então, essa caracterização vocês podem encontrá-la, tal como eu vos dizia, logo nestas perguntas iniciais da parte terceira, entre 614 e 648. E vão ver que há pelo menos aqui 3 capítulos que é importante nós recapitularmos, que é a origem delas, a diferença entre o bem e o mal, e agora já vocacionando mais para as questões das leis morais, que é para isso que elas existem, é o objetivo delas, é estudar o que é bem e o que é mal, para a conduta do homem, para que o seu progresso se efetue mais rapidamente. E depois a sua divisão. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Por que é que eu deixo aqui estas duas interrogações? E agora vou solicitar que vocês raciocinem comigo. Aquelas duas interrogações referem-se a duas características que, se nós usarmos a nossa razão, se calhar não a podemos aceitar assim, logo de entrada. Diz assim: a lei de Deus é eterna? E a resposta é tão eterna e imutável como o Criador. Será? É possível que algo criado por Deus seja tão eterno quanto Ele? O que é ser eterno? Ser eterno não tem princípio, nem tem fim, certo? Quantos entes vocês conhecem no mundo com esta característica? Apenas um, Deus. Portanto, se esta lei é dele, então foi criada por ele. Se foi criada por ele, teve um princípio, não teve? Então não pode ser eterna. Estamos de acordo? Claro que agora, está mal. Não está mal. Não está mal. Vamos pensar. O Espiritismo, a convocatória é para pensar. Como é que foi obtido
a codificação espírita. Todos sabemos que foi utilizando a mediunidade humana, certo? E com a universalidade do ensino dos espíritos, isto é, fazia-se uma pergunta a um médium e vinham os espíritos e diziam a resposta. Depois, Kardec movia a mesma pergunta para outro médium que não tinha escutado esta resposta e via se os espíritos davam a mesma resposta. E se coincidissem, ficou com ela. Bem, os espíritos coincidiram nisto. Então, agora, como é que se processa a mediunidade? Já teremos, provavelmente, algum conhecimento para vermos isto. A mediunidade, como se processa? Processa-se, é uma espécie de uma impressão, não é? Uma impressão que o espírito comunicador aproxima-se do médium, faz uma expansão do seu perispírito, interpenetra na do médium e comunica-lhe uma intuição, às vezes eles veem uma tela, uma imagem. Portanto, não é propriamente uma linguagem utilizando A, B, C, D. Não, é mais uma ideia que depois o médium tem que perceber e interpretar e então filtrar com os recursos que tem. Se for um médium de psicofonia, não é? Que fale, tem que ser com o vocabulário dele, normalmente na língua dele, ou se ele tinha falado noutra encarnação. Se for a escrever, tem que ser também com o vocabulário dele. Ora bem, então, reparai, se hoje, 160 anos depois, vamos imaginar que nós somos os médiuns, ok? E o Espírito transferiu-nos a ideia que ele quer sobre a lei. E agora pergunto-vos eu, conseguirão vocês encontrar no vocabulário atual, português, ou francês, se quiserem, mas pronto, é uma tradução, conseguirão vocês encontrar um adjetivo que qualifique melhor esta característica da lei? É que a característica da lei, o que é que se deve entender? Nós tivemos um princípio, não é? Não temos um fim, chamemo-nos imortais, não é? Com a nossa linguagem. Mas a lei deve ser mais imortal que nós. Porquê? Porque nós, quando começamos a viver, já existia esta lei para nos reger, certo? Mas não pode ser tão eterno quanto Deus. Portanto, estão a ver? Agora digam-me lá, com a linguagem de hoje, 160 anos depois, como é que íamos dizer isto? A lei natural é mais imortal que o homem, menos eterna que Deus. Talvez. Pronto, entendamo-nos. Ok? Entendamo-nos. Portanto, estão a perceber? Não estamos no domínio de nenhum dogma, nem nenhuma doutrina é assim. É cabecinha a pensar. É preciso pensar em tudo o que se lê. E muitas vezes entender as limitações naturais. As limitações naturais. Não vamos pedir a um médium que seja Deus. Não pode ser. É um ser humano. Nem vamos pedir a um espírito que seja Deus. Não, é um ser humano sem corpo. Ok? Portanto, tudo isto funciona assim, ok? E o imutável, deixo para vocês pensarem, podem perguntar a seguir que eu também vos dou a resposta. Adiante, mas portanto, depois está, é perfeita e adequada a cada mundo. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isto para reforçar aquela ideia que eu vos quis transmitir logo de início, do grande universo, onde estão os sistemas solares todos, de todas as leis, das leis físicas, das leis morais, etc. Portanto, há depois uns de nós que se dedicam a estudar umas, e aqui é a ciência, utiliza-se fundamentalmente a ferramenta da ciência para as leis físicas, e para as leis morais, no que é bem proceder e mal proceder, utiliza-se hoje em dia a chamada ética, que é a filosofia moral. Adiante voltaremos a este tema e ver a diferença entre ética e moral. Só para nós inserimos-nos aqui. O Espiritismo, ao estudar a moral, a conduta de bem proceder, utiliza este ramo da filosofia, que é a ética, para deduzir orientações de conduta. Já vamos ver como é que o processo funciona.
São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Portanto, esta é mais ou menos a caracterização genérica agora já das leis morais. E a partir daqui nós vamos falar só de leis morais e depois passar para a lei moral da duração. Portanto, seguindo, cumpre falarmos da origem e do conhecimento. Como é que aparece a lei, esta lei, e como é que é dada a conhecer, como é que o homem a conhece? Bom, todos nós temos a ideia que quando, em particular, estamos diante de um problema que nunca nos tinha ocorrido, temos lá uma vozinha lá dentro a perturbar-nos, não é? A gente chama-lhe a consciência, ou a voz da sabedoria, ou não sei. Há ali uma vozinha. Então, mas espera aí, essa voz vinha connosco, não é? Então, vimos todos programados, com essa vozinha na consciência, vem ali uma coisa que nos deixa assim a perguntar, mas é bem, mas é mau, mas como é que eu vou fazer, embora eu não saiba, estão a ver? Portanto, todos nós vimos com isto gravado na consciência. E claro, isto vai-se apurando ao longo das encarnações, naturalmente. Nós vamos aprendendo a lidar com problemas, que hoje são problemas, mas reparai, há muitas coisas que nós já nem ligamos, nem são problemas. Se nós nos pusermos a pensar 2 ou 3 reencarnações antes, se calhar, aquilo que hoje já, na boa, já sabemos como é que há de proceder, se calhar lá 2 ou 3 reencarnações era um problema para nós. Hoje apanhamos com os verdadeiros problemas, que daqui por 2 ou 3 encarnações a gente se poderia rir do que é que já se tinha passado. É assim que funciona. Portanto, é este apuramento ao longo das reencarnações. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ora bem, vamos chegar agora à diferença entre moral e ética. Vimos há pouco que a ferramenta que quem estuda, que o homem de bem, como diz no Livro dos Espíritos, utiliza para estudar o que é bem e o que é mal é a filosofia moral. Filosofia moral, no tempo de Kardec não existia ainda o termo de ética, como hoje é concebido, mas ele dizia, o Espiritismo é uma filosofia moral. Hoje em dia é ética. Ética é filosofia moral. Ora bem, e esta frasezinha, mas ele logo nesta frase diz aqui muita coisa. Reparem o que é que diz a frase. Diz que a moral funda-se. Então, espera aí, se a moral se funda, então a moral é um produto de algo, não é? Baseia-se noutra coisa que está antes, certo? Ou que está de trás, não é? Funda-se. Funda-se em quê? Ou está em cima de, ou está de trás de, é produto de quê? Uma observância da lei de Deus. E o que é observar a lei de Deus? Então nós temos aqui a lei. O que é que seria observar a lei? Se nós pegássemos hoje, no Diário da República, fôssemos lá ver um decreto-lei, observar essa lei é lê-la, interpretá-la, com quê? Com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento. Pode ser um erro, pode ser, nós não somos infalíveis, mas não temos outra solução, temos que usar o nosso conhecimento e a nossa inteligência, fazer um ato inteligente, que é a observância da lei de Deus, e então deduzir a moral, deduzir umas orientações. Imaginemos que era uma lei sobre trânsito, uma nova lei sobre trânsito, com regras de trânsito e tal, não sei. Portanto, a gente lia aquilo e então, bem, mas espera aí, isto quer dizer que eu agora, se for numa curva, tenho que meter o travão antes de não sei o quê. Estão a ver? Podia ser, mas não há outra solução. Cabecinha a pensar e então deduz uma regrazinha. Então significa que isto é um ato inteligente. A moral é um ato inteligente e é produzido pelo homem, como tal falível.
Vou-vos dar um exemplo. Vamos ver a diferença entre moral e ética. Pena de morte. Como se pode distinguir Pena de o bem morte do é mal? moral ou imoral? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. É as duas E coisas. o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E porquê que é moral e imoral? Olha, olhai para este mundo, este mapa mundo, onde está vermelho é bem proceder, mandar matar um assassino que em tribunal se provou que matou outro. Ali nos Estados Unidos, por exemplo. Em Portugal já foi, há 150 anos atrás, era moral, era bem proceder que um juiz mandasse matar aquele que se provou que matou outro. Nós sabemos que até há uns casos nos Estados Unidos, 2 indivíduos que há cerca de 30 ou 40 anos foram condenados à morte e agora chegou-se à conclusão que estão inocentes, ok? Pronto. Mas depois temos aqui uma série de países entre os quais está o nosso em que é imoral, isto é, já não é bem proceder que um juiz mande matar aquele que matou outro. Então e se o juiz for espírita? Ali acha que é bem e vem para aqui e acha que é mau? O espiritismo é uma filosofia, amigos. O espiritismo, o que é bem em qualquer lado. Por isso tem que justificar. O que é mal é mal. Então, estão a ver que a moral se prende muito aos costumes sociais. Por causa daquela mecânica, a moral é o resultado de um ato humano, inteligente, mas humano. Que pode achar que é bem as calças das senhoras. Aqui é moral, há já muitos anos, que a senhora é bem proceder que as senhoras possam usar calças. Agora, qualquer uma de vocês, espírita, vá agora para o Afeganistão e já vou ver o que vai acontecer. Imoral! Ok? E a espírita como é que é? Mas não quer que isso esteja certo, só que é moral para eles. Exato, exato, não é ético. E agora vamos ver a tal diferença. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir Faço outra vez a minha um do pergunta. outro. Então, a pena de morte, que já vimos que é moral e imoral, será que ela é ética? E fomos dito que tem o homem ferramenta? Tem, na cabeça dele, né? O raciocínio. Não, é em qualquer lugar e cultura é antiética, como é o uso das calças, etc. Bem, mas então eu tenho que justificar. Estamos no domínio da filosofia. Então temos aqui uma justificação, podia ser outra. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui, é nos Estados Unidos, é no Afeganistão. Se é imperfeito, pode errar. Então, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Tão simples como isso. Tem uma consciência. Exatamente. Mas, portanto, o lógico é... Porquê? E a gente vê, a prática mostra-nos isto. Estes 2 senhores que foram condenados há uma série de anos, há décadas, nos Estados Unidos, que agora se chegou à conclusão que estão inocentes, imaginem que o tinham já morto. Agora como é que emendavam a mão? Portanto, se o homem é falível, não pode dar penas irreversíveis. Então é antiética, a pena de morte é antiética em qualquer lado. É interessante que Kardec, embora ainda no seu tempo o espiritismo não estivesse assim tão desenvolvido em termos de apoio filosófico, ele dá a resposta. Reparem. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Estão a ver? Ele já, há 160 anos, está lá a resposta. Ok? Que hoje nós podemos dizer com calma, é antiética. É moral e imoral, mas é antiética. Muito bem, então significa que o espiritismo pauta-se pela ética, por esta tal ferramenta que tem que justificar o que é bom e o que é mau e influenciar a moral, porque depois deste ato inteligente, a gente diz para o nosso filho ou diz para o nosso amigo, não, olha, deves fazer isto, por isto e aquilo, ok? E sai uma pequena, e ele o que é que ele fixa? Fixa a última coisa, olha, tenho que parar antes de atravessar a ponte. Explicamos-lhe porquê, ele tem que parar. E ele fixa aquilo, tem que parar antes de atravessar a ponte. E para. Isto é moral. Isto é uma indicação moral. Ora bem, então, mas como é que ela se produziu? Produziu-se por este trabalho inteligente. Agora, nós temos que ter a noção que o espiritismo é uma filosofia, então pauta-se pela ética, que é um ramo disso.
pelo conhecimento, nós apontamos justificando o que é certo, o que é errado. E isso vai impulsionar os hábitos das pessoas ao lado, da dita moral, que é social. Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser mesmo que ninguém o pratique. Toda a gente faz, para o espírita não vale. Para o homem sério, nem vou dizer espírita, para um homem sério, não vale. Tem que poder justificar porque é que é. Não pode ir na primeira cantilena que lhe contem, não é? Muito bem. Claro que, às vezes, me perguntam, bem, mas não há aí uma forma mais simples de uma pessoa saber o que é bem e o que é mal, pressentir? Eu, às vezes, falo numa metáfora da moeda de euro. As moedas de euro têm todas duas faces, como qualquer moeda. Mas têm também uma parte interior que é, digamos que é de prata, e uma parte exterior que é de ouro. Vamos considerar que nós, nos nossos relacionamentos, portanto, onde impacta o nosso bem proceder ou mal proceder é junto de quem? Junto dos nossos seres humanos que estão connosco encarnados, não é? Portanto, dos outros, do próximo, é a sociedade, ok? Numa das faces da moeda. Na outra é tudo aquilo que não é a sociedade humana. São os nossos animais, os vegetais, etc. Vamos chamar a natureza. Se formos para a sociedade... Jesus vos disse, vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Estas duas perguntas, a 632 e a 642, praticamente esgotam o que nós necessitamos de saber, mais simples, da relação com as outras pessoas. Esta, mais ou menos todos sabemos, no mínimo, e tentamos levar à prática, não faz aos outros, não queres que façam a ti, etc., que era o que Jesus Cristo dizia. Mas essa parte, por acaso, nem é a mais difícil. Por isso eu a situo aqui na zona da prata, considerando que o ouro é um metal mais nobre. E o que é que está no ouro? Está a 642, é quando se pergunta, mas basta que eu não faça os mal ao outro. Não basta isso. É preciso tudo fazer para evitar que o mal maior ocorra. Exemplo. Imaginai que tem um amigo ou uma amiga vossa que está a atravessar um problema que vocês já o atravessaram em seu tempo. Vocês conhecem muito bem o vosso amigo ou a vossa amiga e sabem como ela pensa. E claro, duas opções se vos põem. Bem, é melhor eu não dizer nada, ela que bata com a cabeça na parede como eu bati, que aprenda com ela, porque se eu lhe vou dizer o que ela não quer ouvir, ainda nos vamos chatear e vamos estragar a nossa relação. Mal proceder. Bem proceder seria, amiga, eu sei que tu não vais querer escutar o que eu tenho para te dizer, mas a minha consciência diz que eu te devo dar a minha opinião, uma vez que eu já passei pelo mesmo problema. E ao ter passado pelo mesmo problema, por esta razão, pelo A, pelo B, cheguei à conclusão que o correto devia ser isto. Tu farás o que entenderes. Eu é que devia dizer-te. Tens o livre-arbítrio. Bem proceder. Ok? Evitar todo o mal para que o mal maior ocorra. Do outro lado... Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. É assim em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Portanto, do outro lado da moeda, a relação com a natureza, é só esta a regra que impera, evitar o excesso. Isto é legítimo eu matar um animal para me alimentar. Não é legítimo eu matar um animal por prazer e desperdiçar a sua carcaça. Quem diz um animal diz um vegetal. É legítimo eu cortar um vegetal para me alimentar. Não é legítimo eu cortar um vegetal para o desperdiçar.
evitar o excesso. Se nós cometermos excesso, é como diz ali no livro dos Espíritos, vocês sabeis, quando comeis muito, depois ficais mal dispostos. É a mesma coisa. Claro, exatamente. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Por isso mesmo, eu vos dizia, naquele boneco que nós fizemos de início, que cá temos as leis morais e no centro temos a última, a lei moral de justiça, amor e caridade, que seria o sol para as outras, ok? Muito bem, então vamos agora investigar aqui o nosso planeta, a lei moral da adoração a 2. Ora bem, a lei moral da adoração vocês a poderão encontrar logo a seguir àquela parte inicial que fala da lei, das características das leis naturais, entre a pergunta 649 e 673. E há ali uma série de capítulos, eu vou só abordar aqueles que me parecem mais importantes. É a parte do objetivo, da adoração exterior, da vida contemplativa, a prece, como é que se faz a prece, o politeísmo e os sacrifícios. Vamos começar aqui no objetivo. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. A adoração é a forma de nós nos chegarmos a Deus, nós aproximarmos de Deus. Esse é o objetivo para que ser. Claro que, sobre esta forma de aproximar, nós temos que olhar segundo estas perspectivas. A perspectiva do sentimento, da exceção ou da fonte. Vamos começar aqui pela parte do sentimento. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Portanto, nós íamos perguntar se aprende a adorar. Não, nós vimos todos programados disso. Mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus, quando lhes sucede alguma coisa menos esperada, às vezes, ai meu Deus, oi, mas não creio que estavas em Deus, como é que é, não? Portanto, a gente vem, todos nós vimos com este sentimento inato que há um ser superior que nos cria. E isto é tão verdade quanto a esta questão, os selvagens, hoje em dia, graças a Deus, já não existem, mas aqui há 2 séculos atrás ainda existiam pessoas que não iam à escola, na Austrália, na África profunda, etc. Mas vinham com essa ideia desse sentimento inato que existia Deus. Podia até existir em vários, mas ele vinha com essa ideia, ok? Isto prova que não é uma questão de ensino, mas é um sentimento inato. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Estão a ver? Isto vem na sequência do que eu vos dizia. Nunca houve povos ateus, nem vai haver. O homem é que, por seu orgulho, muitas vezes julga que é fruto de uma criação espontânea, mas se ele chamar que é uma fruto é algo exterior a ele, então é só uma questão de nome. O que é que ele quer chamar? Quer chamar a Deus de criação espontânea? Mas como espontânea, como nós percebemos, não pode ser. Portanto, alguém tem que ter criado primeiro. Quer chamar outro nome? Tudo bem. Portanto, mas não há povos ateus realmente. Há uns que têm mais dificuldade em entender filosoficamente que tem que haver um Deus único, uma causa primeira, seja qual for o nome, mas
não há exceções, todos vêm com isso. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Isto faz-nos lembrar aquilo que nós tínhamos, lembram-se aquele bonequinho que diz origem e conhecimento, que todos vimos com ela impregnada na nossa consciência e que depois vamos, ao longo das encarnações, vamos apurando. Portanto, aí está, nós vimos com a lei cá dentro. Temos a dificuldade, temos aqui descobrindo e às vezes adaptando-a, entendendo-a como é que a mesma lei se adapta aos problemas de hoje. Ela é imutável. Só que a gente só vai vendo, em função do que está a viver neste momento, vê como é que ela se molda a esta vivência de hoje. Mas ela regula a vivência do homem desde sempre, ok? Portanto, mas sim, ela vem e a base vem connosco. A adoração necessita de manifestações exteriores? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Aqui é muito importante nós termos a ideia que na nossa educação, nós, ao termos passado, provavelmente a maioria de nós passaram por algum tipo de religião, e nomeadamente católica, nós habituamos-nos a muitos ritos, a muitas cerimónias e habituamos-nos a ladainhas, às vezes, de terços e coisas, não sei como é. Portanto, aquela adoração exterior não está desproporcionada. Tem que ser de coração e não de folclore, muita coisa e depois de coração nada. Tal como também tenhamos a noção que é tão válida, desde que seja de coração, é tão válida a nossa oração individual como é em conjunto. É claro que se em conjunto for todos de coração, é mais energia a formar-se, ok? Mas isto para vos dizer que a oração é algo interior, é algo que não é para ostentar, ok? Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal inútil à humanidade e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Tão simples quanto isso. Explicar não tem muito o que explicar. Aquele que acha que deve refugiar-se, passar uma vida contemplativa e ignorar trabalhar para os outros, ajudar os outros, está a proceder mal. Está a proceder mal. Ponto final, está aqui as justificações todas. Não é muitas voltas para dar. Ok? Quanto à prece, a prece é algo muito importante e por isso merece que nós nos detalhemos um bocadinho. Vamos olhar para estas questões todas, o caráter da prece, o progresso, enfim, orar pelo outro. Vamos começar aqui por agradar a Deus. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece,
quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas, não creias que o sensibilize a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Isto é muito importante o que aqui está dito. Vou-vos dar exemplos. Portanto, já vimos que a prece tem que ser de coração. E grandes leituras e tal, cantilenas, podem não levar a nada. Vou-vos dar um exemplo. Julgo que a maioria aqui é cristão católico, não é? Pronto, mas Ave Maria toda a gente sabe, não sabe? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus? Mãe de Deus? Ah, exato. Pois, mas está escrito que é Mãe de Deus, não é? Então, se Deus teve uma mãe, então Deus era a mãe dele. Estão a ver a cantilena em que é que dá? Pois, faz muito bem em substituir por Jesus. A cantilena dá nisto. De coração, ok? De coração. Tal como também, cuidado aí com os egoísmos e com as coisas. Isto, eu lembro-me ver gente que chegava ao padre lá da minha paróquia e ia-lhe encomendar um montão de missas por alguém que tinha morrido, mas eles não iam à missa. O padre, que pagavam ao padre e o padre fazia as missas. Deve valer muito, deve. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, agradecer e pedir. Nunca se esqueçam disto. Façam a vossa prece de coração e nunca se esqueçam destas 3 coisas. Com 3 pilares vocês constroem uma prece. Não se ponham só a pedir, que é o normal. Lembrem-se de agradecer, mas também não se esqueçam de louvar. É assim que Jesus nos ensinou a fazer a prece. De coração, ok? Não precisa ser a que vem lá na cantilena do livro, mas é assim. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A ineficácia não é do remédio, mas sim da maneira como é aplicado. Esta última frase resume tudo. A ineficácia não é do remédio, mas é da forma, da maneira como é aplicado, ok? A prece tem sempre valor. Tem sempre valor desde que feita de coração. Se é feita de outra forma, perde o seu valor. Portanto, ela tem que ser feita com fervor, com confiança e com sinceridade. E com estas 3 rodinhas. Ok? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Deus não castiga nem premia. Convençam-se disso. Ele montou isto tão bem que deu-nos a possibilidade de nós, pelo livre-arbítrio, escolhermos semear o que nós quisermos. Mas pela sua justiça, faz-nos herdar exatamente o que semeamos. Quando nós pedimos perdão a Deus, tudo bem como prece e tal, mas atenção, é que se nós não mudarmos de conduta, não vai dar nada. Porquê? Exatamente por isso, é que nós herdamos nós próprios. Deus não permeia nem perdoa. É magnânimo, dá-nos mil e uma, milhão de vezes de possibilidades. Mas temos de ser nós, estão a ver? Portanto, boas ações é a melhor prece. Ok? É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer.
Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Sim, nós podemos orar pelos outros, devemos orar pelos outros. E o processo é este: pela nossa vontade e pelo nosso pensamento, nós fazemos chegar uma força aos outros. Mas, de novo, de coração, tem que ser pensada, com aquelas 3 vertentes, ok? Louvar, agradecer e pedir. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. De nada vale nós criarmos na imagem de um espírito ou de um encarnado um ser com poderes sobrenaturais. Não vale nada. Porque quem continua a autorizar que a prece, o efeito da prece chegue, é Deus. Portanto, isto de, eu vou rezar ao santo não sei quê, ou à santa não sei quê, dá igual, rezai ao que vocês quiserdes. Também não precisais disso, porque a prece vai sempre passar por Deus. Mas sim, podeis invocar um mensageiro, tal como eu peço a um carteiro para me levar uma carta a alguém. Tudo bem, mas não é o carteiro que vai obter os resultados que eu quero da carta. Ok? E nós, não vale a pena estar a utilizar um carteiro quando a gente pode fazer diretamente. Mas se é necessário, é um pouco como aquelas pessoas que, de novo, socorrendo-nos da religião que é mais conhecida por nós. A religião católica, cristã católica, se nós entrarmos num templo, numa igreja, o que é que a gente vê? Vê normalmente umas imagens. Porquê? Não está bem, não está mal. É porque há muita gente que não consegue rezar sem ter ali o santinho. Mas pode rezar sem ter o santinho. Como também há muita gente que só se lembra dos seus mortos no dia de finados e tem que ser a ver a campa, mas acham que ele está lá. Vocês vão lá ficar quando se... Não vão. Estão a ver? Ok? Mas claro, o importante é que ao menos reze, ao menos, se tem necessidade de uma imagenzinha, se tem necessidade do santinho, não sei quanto, tudo bem. Mas não é preciso. O que é importante é que seja do coração, ok? Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. O homem muitas vezes, porque não compreende como funciona a divindade, ao ver um determinado efeito estranho, tem tendência a ter que arranjar qualquer coisa material para o representar. Por isso vem a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora do não sei quê, como vinha também os deuses, sei lá, os chineses têm o deus da riqueza, o deus da... Só tem 3 pelo menos. Estão a ver? Porque o homem precisa, ele tem dificuldade em tornar abstrato o pensamento e a ligação com a espiritualidade. Então precisa, tal como o indivíduo precisa de ir à campa de onde está o seu falecido pai para se recordar do pai, ou precisa ter uma imagem de um santo para começar a orar. Pronto, é mesmo o mecanismo que levou na antiguidade, em particular na antiguidade, os homens a criarem várias divindades. É este o mecanismo. Mas só existe um Deus. Vamos ver os sacrifícios.
Os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. À medida que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que incorriam e reprovar tais sacrifícios, que não podiam conformar-se com as ideias de espíritos esclarecidos. Este assunto pode nos parecer muito distante, mas não, infelizmente não. No nosso país, às vezes a gente vê flagelações, não vê? Há umas certas peregrinações, não muito longe daqui. Não, de nada vale. De nada vale. Oração, com o coração, flagelações. Aqui assiste-se às pessoas andarem de joelhos às voltas dos templos, não é? Nas Filipinas assiste-se a pessoas a sacrificar, a meterem-se nos crucifixos. Para quê? Não percebem a lógica, não agrada a Deus o sacrifício. Agrada sim que faça boas ações, agrada sim que altere a sua conduta, agrada sim que não se isole, que não maltrate o próximo, isso sim, isso não se lava nem limpa com sangue nos joelhos ou numa cruz, não. Ok? Parece distante, mas não é ainda. Não é ainda. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável evidentemente era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a preço proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o facto nada De vale. facto, entre o sacrifício humano e o sacrifício de um vegetal, é natural que, do mal menor, não é? É natural que Deus prefira este, mas nada conta também, continua a não contar nada. Este sacrifício, a gente limpar-se por sacrificar algo, não é por aí. Ou a gente muda a nossa atitude, ou a gente ora, baseado naquelas três bases e a decoração, sem ser ostensivamente, ou então, porque sem intenção, nada. De nada me vale eu mandar rezar 30 missas pelo meu pai e não pôr lá os pés em nenhuma. Dá igual. De nada vale eu ir por numa procissão, terços uns atrás dos outros e tal, blá, 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 Santa Maria Mãe de Deus, blá, 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 blá. Intenção. Tá? Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estas obras que aqui estão. Estas são da codificação, digamos, fundamental, do que é o Espiritismo também. Aqui são umas obras de filosofia sobre o universo elegante, que tem, onde estão outras leis físicas, que também são divinas. Como habitualmente eu estou a gravar esta palestra e vou colocá-la aqui neste canal de YouTube, amanhã ou depois já lá estará, também podem encontrar aqui no Facebook, e tem aqui o meu e-mail para alguma pergunta que, no tempo que ainda temos aqui, não dê para responder e me queiram colocar. Estou à vossa disposição, muito obrigado pela vossa atenção. Vamos então tranquilizar-nos. E vamos fazer a nossa adoração a Deus. Num dia em que tanto falamos desta lei com que todos vimos programados. Mas vamos fazê-la aplicando o que nós estudamos, o que nós aqui concluímos, louvando, agradecendo e pedindo.
Então vamos louvar o Senhor por esta obra maravilhosa, onde nós nos encontramos, onde nós demos conta que existíamos. Ela antecede-nos, ela é algo que não está ao nosso alcance. Ela é o produto de uma inteligência excelsa, incomparável, de uma perfeição imensa. É digna de louvor. Louvado sejas, Senhor, pela tua obra. Mas, Senhor, também te queremos agradecer. E agradecer pela oportunidade que nos dás de nos cruzarmos nesta encarnação com estes momentos de esclarecimento, de debate, de estudo, tentando descobrir a tua lei, em particular nas questões do bem e do mal. E aí o nosso agradecimento torna-se mais específico por nos teres proporcionado este cruzamento com esta filosofia maravilhosa que é o Espiritismo. Muito obrigado, Senhor, por esta possibilidade. Mas por fim, Senhor, porque nós somos imperfeitos e Tu sabes-lo. Somos imperfeitos pelo nosso procedimento, não pela obra que somos, porque essa vem das Tuas mãos. Mas enquanto nos conduzimos, nós erramos e mostramos a nossa imperfeição, mas que é sempre recuperável a custo das nossas mudanças de atitude. Mas mudar uma atitude é tão difícil, Senhor. Às vezes parece-nos mais fácil nós flagelarmos-nos ou sacrificar-nos ou encomendarmos que outros façam o trabalho da adoração a Ti por nós. Nesses momentos, Senhor, em que nós nos equivocamos e pensamos assim, e às vezes entramos em desespero, pedimos-vos que nos envies os bons mentores espirituais desta casa, os nossos mentores espirituais individuais, que nos recordeis que tudo passa e tudo constitui preciosa parte desta escola maravilhosa que Tu construíste para nós. Bem-aja, uma boa semana a todos.